soninho. Acabei de tomar o meu banho bem quentinho e já já eu vou dormir. Tomar banho é bom para a saúde, deixa nosso corpo bem limpinho, evita várias doenças. Mas não é só o nosso corpo que precisa estar limpo, o nosso coração também. Como está o seu coração hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais essa videoaula. E já vamos começar com a nossa oração para começar rapidinho essa aula, porque ficamos uma semana sem nos encontrar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia e obrigado também pelas aulas que a tia Laísa tá dando pra gente fazer. Em nome de Jesus, amém. E agora que já terminamos nosso assunto da Trindade, eu tenho certeza que você já está fera, já sabe tudinho sobre a Trindade, sobre Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes de começar o nosso próximo tema, a aula de hoje vai falar mais um pouquinho sobre santidade, que já falamos um pouco na aula passada. Na aula passada falamos sobre o Espírito Santo e como ele nos ajuda a fazer o correto, nos lembrando da palavra e nos convencendo do pecado, além de nos auxiliar no processo de santidade. Mas, afinal, o que é santidade? O que é ser santo? A santificação é o nome do processo que nós levamos para nos tornar santo. E ser santo significa ser separado. Nós somos santos porque estamos separados no mundo. Não agimos como as pessoas do mundo e não desejamos o que o mundo tem a nos oferecer. E sim, desejamos buscar constantemente estarmos limpos de todo o pecado. Ok, então podemos dizer que ser santo significa ser separado e estar buscando a santificação. Vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro ponto, ser separado. A Bíblia conta diversas histórias de pessoas que passaram por esse processo de santificação. Podemos ler um pouco e entender como isso aconteceu na vida de cada um. Alguns conseguiram, outros não foi bem assim. Hoje vamos falar sobre duas histórias. Uma que terminou muito bem e a outra que passou por um período um pouco complicado. Eu tenho certeza que você já ouviu sobre essas duas histórias, mas pode ser que tenha esquecido, então vamos lembrar um pouquinho. Você conhece a história de Sansão? Sansão era um nazireu, ou seja, ele era separado para Deus. Ele não podia beber vinho, não podia tocar em coisas mortas, não podia cortar o cabelo, e o povo de Deus recebeu uma instrução muito clara. Eles não podiam se casar com homens ou mulheres que fizessem parte de outros povos. O que será que Sansão aprontou, hein? Nós temos algumas passagens da Bíblia que mostram quando Sansão quebrou cada uma dessas regras. No final da história, mesmo Sansão sendo separado para Deus, ele fez tudo o que não devia fazer. No final, ele se arrependeu e Deus usou ele para destruir o povo que era inimigo de Deus. Mas ele sofreu muito, ele foi preso, mas ele sofreu muito nesse caminho. Isso nos ensina que devemos sempre nos manter santos, sempre buscar a santificação e sempre seguir aquilo que Deus nos ensina. Já um outro caso também muito conhecido é a história de Samuel. A mãe de Samuel não podia ter filho, mas ela queria muito ser mãe. Então ela orava diariamente ao Senhor e ela prometeu que o dia que ela tivesse um filho, ela o consagraria ao Senhor. Assim que Samuel nasceu, ele era muito pequenininho, ele foi entregue ao templo para que fosse criado para seguir ao Senhor. Mas diferente de Sansão, Samuel não se desviou dos caminhos do Senhor. Pelo contrário, ele se esforçava diariamente para manter uma vida mais santificada. Já o segundo ponto da santificação fala sobre buscar estar constantemente limpo. Isso quer dizer sem pecado. Eu vou tentar explicar isso de uma forma um pouco mais fácil e com alguns elementos. Vem comigo! Essa jarra somos nós. Essa água é a nossa vida. E esse pó de café são os nossos pecados. Lembra que falamos que o pecado nos deixa sujo? Agora vamos pensar como podemos limpar. Esses copos representam coisas que podemos fazer nesse processo de santificação, como orar,
Pronto. Temos aqui 5 copos, mas existem várias coisas que podemos fazer para nos tornar cada vez mais santos. Agora vamos colocar esse líquido e vamos ver o que acontece. Cada vez que você faz algo que te aproxima de Deus, que faz parte do processo de santificação, ele vai te tornando cada vez mais limpo. Pode ser que no fim do dia você não seja completamente santo, mas com certeza você é uma água muito mais limpa agora. É muito importante lembrar que aqui na Terra nós somos humanos e às vezes a gente peca, então não tem como ser 100% santo durante toda a nossa vida. Só seremos santos completamente quando estivermos no céu com Jesus, mas devemos buscar diariamente sermos santos e quando nos sujar, nos limpar. Vamos lembrar dos 4 pontos da aula anterior? Um último ponto antes de terminar essa aula, é muito importante lembrar que o processo de santificação não é de uma hora para outra, ele é contínuo e diário. Em Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai clareando, clareando até esse dia perfeito. Não sei se você alguma vez já acordou antes do sol nascer, quando ele estava todo escuro, e vai clareando devagarzinho. Assim é a nossa vida. Nós vamos aos poucos, nos arrependendo dos pecados, nos convencendo daquilo que estamos fazendo de errado, aprendendo mais da palavra, sendo revelado do Senhor, sendo revelado de quem é Jesus, e isso torna o nosso caminho cada dia mais limpo, cada dia mais claro, até alcançarmos a santificação. E temos uma novidade a partir da aula de hoje, uma Bíblia nova para procurar o nosso versículo do dia. E o nosso versículo para memorizar da aula de hoje está no livro de João, no capítulo, vamos ver, no capítulo 17, no versículo também 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O nosso quiz de hoje será um verdadeiro ou falso sobre a vida de Sansão e de Samuel. Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com um osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus.
Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menino. O nosso desafio de hoje vai ser completar a dinâmica que fizemos ainda agora na aula. Lembra lá dos copos com água? Então, cada copo representa alguma coisa que podemos fazer para nos tornarmos mais santos, para nos limpar. Lembrando o que falamos na aula de hoje e na aula passada, você vai gravar um vídeo dizendo o que podemos fazer para nos tornar santos. Quais são as nossas ações que nos ajudam nesse processo de santificação. Espero o seu vídeo e até a próxima semana. Tchau, tchau! Assim como cada parte do corpo é diferente, importante.